Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Já começa o programa nesse deboche todo. Bom dia, Brasil! Bom dia, sul de Minas, bom dia, interior de São Paulo. É isso aí, Mal hoje chegou debochando, falou com os palmeirenses aqui, né? Mas hoje tá todo mundo quieto, ninguém tá falando nada. Eles são tão rebeldes, né, normalmente. Falaram que não assistiram o jogo. O que foi aquilo? Pelo amor de Deus. Vamos que vamos, né, gente? Acontece, continua sem Mundial, pode estar aí o melhor time. Daqui a pouquinho a gente comenta de tudo sobre isso. Vamos chamar algum menino pra vir aqui falar com a gente, né? Fazer uma análise. Acho que vai ser o Stefano Geiger que vai vir aqui hoje. Porque eu gosto da zoeira, né? Gente, bom dia, boa semana. Tá começando mais um programa divertido nas manhãs da Band FM. Oi, prazer, eu sou a Amanda Negrini. E comigo, aqui do meu ladinho, tem o Mal, tá? Hoje, dia 8 de fevereiro de 2021. Vamos começar mais uma semana com tudo. Vai ter muita coisa boa, muita informação pra você. Tudo que rolou esse final de semana. As notícias da região do sul de Minas e interior de São Paulo. Também vamos comentar dos assuntos polêmicos da internet. Claro que BBB foi um dos assuntos mais comentados. Teve muito show esse final de semana e a gente vai fazer aquela análise super completa. Tem signos também pra você se programar durante a semana. Ah, gente, que coisa linda! Então vem todo mundo, vai participando comigo. Manda mensagem pra cá no 0359-9979-5825. E além de tudo isso, hoje a gente tem uma convidada mais do que especial. É a Isa Previdi. Ela é professora, doutora em filosofia e a gente vai falar sobre o mundo aí pós-pandemia. Será que com o uso da tecnologia a gente tá perdendo a nossa humanidade? Como vai ser aí esse mundo entre a gente equilibrar a tecnologia e a nossa vida e realmente a gente conseguir seguir da melhor forma possível? Será que o ser humano vai estar mais preparado para esse pós-pandemia? Então daqui a pouquinho a Isa, que é doutora em filosofia, vem bater um papo com a gente muito legal. E claro que você pode participar comigo. Manda mensagem para cá, o WhatsApp tá liberado, tá? 0359-9979-5825. Também você pode acompanhar a gente pelo Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM, ou então segue a gente lá no Instagram, tá? @Amanda Negrini, 2 Is no final, e @PY4MAB. Mal é estranho, tá, gente? Então acostume-se. Que é isso, gente? Que música que é essa, gente? Ai, pelo amor de Deus, não, para de ser idoso, eu não dou conta dessa criatura, essas horas da manhã, com essas músicas que ninguém aguenta mais. Vocês estão vendo o que eu faço na minha vida, né? Ó, antes da gente lançar a música mais tocada da semana, vamos falar de volta às aulas, porque hoje volta às aulas também, né, da rede municipal de ensino aí, aqui em Poços de Caldas e também na região. E ó, Mal, as suas aulas estão voltando, você precisa ir pra Artipel, tem muita coisa boa. É isso mesmo. Pera aí, é problema, Matheus Cauã. Ó, então corre que as suas aulas estão voltando aí e garanta já a sua lista. Nada como renovar os materiais e poder escolher cada item e detalhe sem sair de casa, então garanta já os lançamentos de 2021. Tem uma coisa mais linda que a outra, viu, gente? E fazendo seu pedido pelo site, você recebe em casa ou retira direto na loja com todo conforto e praticidade. Então garanta já todos os materiais no site com o melhor preço da cidade em até 6 vezes sem juros. Lojas abertas das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite. Vai para Artipel. Acesse o site aí que é o artipel.com.br. Mores, então participa comigo, manda bom dia, fala a cidade que você está acompanhando, aqui é a programação da Band FM, 0359-9979-5825, que a gente tem uma semana linda, tá? E ó, vamos lá da música mais tocada da semana, Matheus e Cauã, é problema, já eu volto com muito mais pra você, não sai daí não. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. É problema de Matheus e Cauã aqui na Band FM, a sua rádio do seu jeito, viu, galerinha? Vai participando com a gente, vai mandando mensagem,
Daqui a pouquinho um bate-papo muito legal com Isa Previde, ela que é doutora em filosofia, professora universitária. Vem falar aí do mundo pós-pandemia, como que a gente aí, como ser humano, como vamos lidar com essas mudanças que estamos tendo, né? E aí, é só você participar comigo, manda mensagem pra cá, hoje é um papo cabeça, viu? 0359-9979-5825, pra gente começar a semana com tudo, questionando e comentando aí os principais assuntos desse mundão de meu Deus, tá? Então é só você mandar mensagem, seguir a gente também nas redes sociais. Estamos no Facebook da Band FM, você que acompanha a gente pela TV Plan, WhatsApp liberado 0359-9979-5825. Também temos Instagram, @AmandaNegrini e @BandFMPocos e do Ridículo do Mau Mau, PY4MAD. Tá, Mau? Gente, vamos falar sobre volta às aulas, né? A rede pública volta às aulas hoje, dia 8, né, de fevereiro, aqui em Poços de Caldas, a rede municipal, estadual, todo mundo volta ainda em aulas remotas. A gente sabe que muita gente estava pedindo a volta híbrida, né? Um pouco de aula na escola e um pouco de aula pela internet, aula remota, mas ainda não é possível devido aos índices aqui na região. E algumas cidades vão voltar, cada prefeitura aí que faz o diagnóstico da sua cidade, mas em São Paulo também, os professores da rede pública de ensino, eles decidiram fazer greve contra aulas presenciais a partir de hoje. E isso é muito interessante porque a partir do momento que o governo, né, de São Paulo propôs que voltassem as aulas, os professores falaram que não tem condições de voltar, então que realmente tinha que esperar todo mundo ser vacinado, não todo mundo, né? Mas pelo menos os professores serem vacinados, eu acho que avançar aí nessa questão da vacina para depois as aulas de forma presencial voltarem para ter mais segurança, tanto para os alunos como para os professores. E quando a gente fala disso, é interessante também a gente ver muitas escolas particulares que têm mais estrutura, mas escolas públicas não é isso que acontece. Então, realmente, a gente precisa pensar no macro, né? E não ali só em quem tem uma situação privilegiada. Mas, segundo o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, os profissionais irão trabalhar normalmente, mas de forma remota. De acordo com o presidente do sindicato, a paralisação é uma greve sanitária contra a volta das aulas em meio à pandemia da Covid-19. Não há condições para um retorno seguro, as escolas não apresentam mínima infraestrutura, eles recebem a todo momento fotos e vídeos dos professores mostrando banheiros quebrados, lixo acumulado, goteiras, álcool em gel vencido, e tudo isso já está causando consequências graves. De acordo, né, com o sindicato, um levantamento foi feito, né, e constatou 147 casos de Covid em escolas que já retornaram com atividades presenciais. E segundo a decisão do governo do estado de São Paulo, a partir de hoje, né, 3 milhões de alunos da rede estadual de São Paulo estão autorizados a retomar as aulas presenciais em sistema de rodízio e iniciar o ano letivo de 2021. Em nota, claro que a Secretaria de Estado de Educação disse que a paralisação faz parte de uma agenda político-partidária e que o sindicato ainda esquece de contabilizar os riscos diversos atrelados ao atraso educacional e à saúde emocional e mental das milhares de crianças e adolescentes. E a secretaria disse ainda, né, que falta dos professores não justificadas pelos profissionais serão descontadas, mas é aquela análise que acabei de dizer, realmente, né, precisa ter essa infraestrutura da melhor forma possível para todo mundo voltar com segurança. Vamos acompanhando aí essa greve dos professores e também o retorno das aulas, mas criançada, todo mundo sabe que vivemos nesse mundo aí de pandemia que é completamente inédito para todo mundo e cada um tenta fazer da melhor forma, né? Logo, logo a gente acredita que todos estaremos juntos a partir do momento que tivermos mais seguranças e as pessoas forem vacinadas. E é isso, né, galerinha? Vamos que vamos. Pra você que vai pra escola hoje, vai aí, né? Você não vai pra escola, normalmente você vai pegar seu celular, falar com seus amiguinhos, conhecer sua classe nova. Então, bom retorno às aulas, viu? Continuamos tudo online e logo, logo, todo mundo vai estar junto, se Deus quiser. Mal, pra começar nossa semana, vamos abrir o nosso portal com os 4 primeiros signos, gente.
Áries. Satanás, signo rebelde da minha vida, bom dia para vivenciar os laços emocionais significativos, aqueles que o tempo só fortalece. Bom também para estabelecer prioridades no plano profissional, ênfase nos seus propósitos, viu, Ariano? Tá tudo lindo para você. Touro. Eu na vida, gente. Vamos ver o que prepara aqui para Touro. A semana começa com um cenário positivo para você estabelecer metas realistas. Assuntos ligados à justiça e leis estão em destaque, viu? Se você até então a desorientação pairava, agora ela começa a se dissipar. Eu desorientada? Gêmeos. Gêmeo louco! Siga a direção que os sentidos te oferecem. Há mais verdade neles do que em mil teorias e achismos. Imaginar é bom, mas realizar no plano concreto é melhor ainda, tá? Câncer. Cancerianos fofos, bom dia para tratar de relações ou parcerias com uma pegada mais objetiva e realista. Se você precisa de uma âncora, hoje encontrará isso num amor que tem forma definida. Que fofo! Daqui a pouquinho tem mais 4 signos aqui na programação do Manhã Show. Vamos para aquele rápido intervalo? Já já a Titia tá de volta. Manhã Show. Band FM. Do grupinho da Band, Alzira, Lúcia, Francisca. Francisca também participou com a gente aqui, ó, na programação pelo Facebook. A Francisca Nogueira tá mandando bom dia, Mandinha. Bom dia pra você também, meu amor. E claro que você pode participar comigo, tá? Daqui a pouquinho a gente tem uma convidada, Isa Previd, ela que é professora universitária, doutora e mestre em filosofia. E a gente vai falar desse mundo pós-pandemia, o que esperar, como nós seres humanos estamos nos descobrindo neste novo momento. E claro, né, qual é o caminho aí, ou algumas dicas de qual caminho seguir aí pela frente. Então, se você tem alguma dúvida, hoje um pensamento filosófico, tá? Você pode participar aqui, mandar sua pergunta, tirar suas dúvidas através do 0359 9979 5825. Agora, mal, o que foi este fim de semana no Big Brother Brasil? Gente, o que foi isso? Todo mundo ficou enlouquecido, a internet só falava disso. Temos paredão, né, definido para essa semana. E o segundo paredão do BBB 2021 está definido e mudou tudo. Todo mundo, né, gente, detestando Carol Conká. Agora, Carol Conká se safou desse paredão. E quem entrou no lugar dela foi o Arcrebiano. Ele mesmo, aquela criatura que todo mundo chama ele de Bill, né, gente? Também temos o Gilberto e a Juliette. O Gilberto foi indicado pelo líder Arthur e, portanto, não pôde participar da prova bate-volta. O Arcrebiano foi o mais votado pela casa com 9 votos. Carol Conká e Juliette foram parar na Berlinda através do Big Fone, mas a cantora se safou na prova. A formação do paredão começou com a bênção do Anjo da Semana. A Carla Dias imunizou a Camila de Lucas. E aí ela falou, vai para uma pessoa que sempre conseguiu me ouvir, sempre a gente teve uma troca e o respeito, e tem se demonstrado uma amizade que eu gostaria de levar até fora. Então, ela deu aí a imunização para Camila. Na indicação do líder, o Arthur começou a falar da sua decisão. Ele disse que iria indicar Lucas ao paredão, mas o ator, né, desistiu do jogo e deixou a casa na manhã de domingo. Por isso, ele precisou escolher outra pessoa e escolheu o Gil, que era aí, né, mais próximo do Lucas também, junto com a Juliette e junto com a Sara. E lembrando o que foi essa festa, né, gente? No sábado teve uma festa no BBB em que o Gil e o Lucas se pegaram. Foi o primeiro beijo gay aí, né, da história do BBB, que teve essa pegação toda. E com certeza o Lucas, ele já estava fazendo um terror na casa em outros momentos. Muita gente julgou, xingou, falou que ele estava fazendo jogo, que ele não era aquela pessoa que ele demonstrava. E aí, essa pressão psicológica que ele passou nesse final de semana, ele pediu para sair no domingo pela manhã, né? E claro que isso causou muita treta na casa.
O Thiago Leifert, que é o apresentador, ele falou sobre a saída do Lucas. A Globo ontem fez um videozinho mostrando toda a repercussão dele na casa. E então o Thiago Leifert fez o seu primeiro contato com a casa e começou falando sobre a saída do Lucas Penteado do programa. Ele deu um leve puxão de orelha nos participantes e ele falou o quê? Queria deixar claro que está todo mundo na mesma página. A gente exibiu todos os detalhes, todo mundo sabe exatamente tudo o que aconteceu. Tendo isso dito, em alguns momentos, alguns de vocês falaram com as coxas, aí, por exemplo, né? O apresentador continuou e explicou. É ajudar o seu adversário a se levantar. E seguiu. Eu tenho que trazer para vocês esses fatos que em alguns momentos faltou estender a mão. Não foi sempre, não foi fácil, mas ficou essa sensação. O que era jogo, o que era real. Faltou um caminho, mas agora já foi. Esse é um jogo extremamente difícil, mas agora vocês sabem que aí dentro é diferente. Vida que segue, é uma pena que tenha sido dessa forma. Ele, acreditem, se esforçou ao máximo para lidar com essa situação. São marcas que vão ficar para sempre nessa geração. A Lumena, que chegou a duvidar que o Lucas fosse bi, insinuou que ele tenha beijado o Gilberto por estratégia de jogo, começou a chorar muito. Em seguida, o Leifert disse que o Lucas estava bem e disse para os brothers irem tomar uma água. E ao agradecer a participação do ator no BBB, o apresentador não conseguiu segurar e até chorou, viu, gente? Ele falou em nome de toda a produção, fica bem, a gente está sempre torcendo por você. E realmente teve toda essa reviravolta, né? O Lucas, ele se pronunciou, ele falou que tá bem, que tá com a família dele. E com certeza agora, aqui fora, ele vai ser melhor acolhido. Mas também o que ficou, né, gente, pra todo mundo chamar a atenção é sobre o julgamento da vida do outro, como que a gente quer ser juiz, quer apontar, quer dizer o que é certo e o que é errado, e a gente não sabe o que a gente está fazendo em cima das pessoas, né? Essa pressão psicológica. Então foi muito triste para ele e é bom o Brasil enxergar isso de uma outra forma, porque a gente está em evolução, né? Então com certeza a gente vai ter outro olhar para essa realidade. Eu posso não concordar, eu posso não aceitar, mas eu tenho que respeitar as pessoas. E é isso que faz as pessoas se desenvolverem, é isso que faz as pessoas terem uma melhor qualidade de vida e respeito acima de tudo sempre, né? E vamos ver o que vai dar. Segue o jogo. Provavelmente o Arcrebiano deve dar tchau amanhã, porque Gilberto e Juliette estão entre os queridinhos aí do BBB, né? E a gente vai acompanhando toda essa reviravolta. Sei que BBB tá entre os assuntos mais comentados aí da internet. Muita gente fala, detesto BBB, não assisto, que não sei o que, que não sei o que. Mas realmente são fatos que chamam a atenção aí de todo o Brasil e a gente vai acompanhando, vai comentando e a gente tira algumas reflexões aí pra vida, beleza, galerinha? E ó, daqui a pouquinho, falando em reflexão pra vida, a gente tem uma convidada muito legal, a Isa Prevd. Ela é doutora e mestre em filosofia e vai falar pra gente aí sobre o mundo pós-pandemia, sobre humanidade, como que a gente resgata essa nossa humanidade, mais ou menos casa com esse BBB, né, gente? Então, daqui a pouquinho, a gente tem muito bate-papo legal. 0359-9979-5825. Participa com a gente, tá? E agora, Mal, vamos falar da Unopar, porque eles estão com 2 novos cursos. Vamos investir em educação, que faz toda a diferença. Investigação em perícia criminal é o novo curso que tá bombando lá na Unopar, e o curso de enfermagem, viu? Então corre que as vagas são limitadas. Você pode fazer a sua inscrição aí pelo site www.unopar.com.br ou pelo WhatsApp, que é o 998276990. O endereço lá da Unopar é Dr. Mário de Paiva, 572, em frente ao Parquinho da Vila Nova, viu, gente? Então vai pro melhor ensino à distância aqui de Poços de Caldas, vai pra Unopar, que é sensacional. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos comentar do Palmeiras, também tem giro de notícias. E antes, vamos saber o que o portal revela para os próximos signos, Momô? Leão. Leoninos, vocês aí da Juba Grande, ó, Lu e Marte em sintonia somam um instinto com a ação voltada à realização de algo que você deseja. Tem a ver com imagem social ou objetivo profissional. Basta agir e esperar os resultados, viu, Leonino? Virgem. Virginiano, teu signo, Momô.
Mercúrio retrógrado e Sol em proximidade intensa representam um mergulho da mente num reinado desconhecido. Tem gerado. É a oportunidade de esperar, escutar e aceitar o vazio, viu, virginiano? Supera, bebê. Libra. Libriano, vamos ver. Nessa semana, Saturno, Júpiter e Vênus favorecem uma organização mais leve e fluida do trabalho e do cotidiano. Aproveite seu tempo. Escorpião. Olha eles. Dia de resolver pendências concretas da vida cotidiana e também para buscar aprendizados. Conversas terão o poder de elucidar mágoas e problemas antigos. Então, para você também, escorpiano, supera. Vamos de música, já a gente volta com muito mais para você. Manhã Show. Band FM. E beijos para os palmeirenses hoje, né, Mal? Você para de zoar os nossos coleguinhas, que hoje eu não vi nenhum palmeirense por aqui. Eles estão todos calados, tá bom? Mas é isso, né, gente? O Palmeiras perdeu aí para um 1-0 do Tigres. Os mexicanos venceram o Verdão no Mundial de Clubes. Não deu para o Palmeiras, né? Então o Palmeiras não vai conquistar seu primeiro Mundial de Clubes em 2020, já era. É a terceira eliminação brasileira nesse estágio do torneio, né? Então, claro que acabou a chance de título para o Palmeiras no Mundial de Clubes. O Verdão foi eliminado pelo Tigres e ainda disputa o duelo para ser o terceiro colocado. Com isso, gente, vocês sabem que o Palmeiras perdeu uma grana, né? Muita grana aí, na verdade. O Bocardi também hoje pela manhã falou, né, sobre o Palmeiras, porque claro que todos os jogadores, os torcedores esperavam por esse, mesmo sabendo que era difícil, o mínimo é que o time, né, dá uma desilusão ali, porque tava todo mundo esperando, animado com o Palmeiras e com certeza, mas perder é a vida. Dá pra ganhar, dá pra perder, mas a derrota para o Tigres, né, na semifinal do Mundial de Clubes, custou ao Palmeiras não apenas a ausência na sonhada decisão do torneio da FIFA, como também uma quantia milionária em premiações. Se avançasse para a final, o Palmeiras receberia pelo menos 4 milhões de dólares, tá? Ou seja, mais de 21 milhões na cotação atual, valor destinado ao segundo colocado. O campeão fatura 5 milhões de dólares, né? E além disso, o Verdão receberia mais 6 milhões da Crefisa, caso levantasse o troféu no Catar. O bônus está previsto no contrato da patrocinadora com o clube, né? Mas o técnico, vamos dizer aí, o Palmeiras perdeu e deu adeus, né, ao sonho de conquistar o título. Mas no início do segundo tempo, o técnico Abel falou sobre a derrota e viu a partida em um detalhe a favor aí do time mexicano. Ele falou que quando ganhamos não está tudo bem, quando perdemos não está tudo mal. O que nós vimos aqui foi que nos comprometemos. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar. Foi o que nós fizemos, infelizmente a bola não quis entrar. Para, né? Jogo fica definido pelo detalhe do pênalti, disse o treinador português, que mais uma vez elogiou a qualidade aí do adversário. Em entrevista coletiva, o Abel Braga falou sobre a marcação do pênalti a favor do time mexicano. Ele também lamentou o lance desperdiçado do Luiz Adriano, que não aproveitou aí o cruzamento do William dentro da área na segunda etapa. Fato, né, gente, é que o Palmeiras ainda terá mais um confronto aí no Mundial. Antes de retornar para o Brasil, na quinta-feira o time alviverde disputa o terceiro lugar, né? E vamos ver aí como será, galerinha. Mas não fica triste não, tá? É a vida, você só continua sem Mundial e vamos que vamos, né? Vida que segue. Também aí, Campeonato Brasileiro tá rolando e a galera tá na disputa. Vamos ver quem leva também o Campeonato Brasileiro. E, gente, sem choreiro hoje. Vamos seguir o baile aí, todo mundo trabalhando e tá tudo certo, tá? Mal, deixa eu dar um recadinho do coração aqui, antes da gente atualizar as notícias da região também. Vamos falar da Ótica Contato? Porque eles estão com uma mega promoção, viu?
50% de desconto em lentes e armações das melhores marcas. Então você não pode perder essa oportunidade de começar o ano aí de óculos novo com um super desconto. Você pode conferir o regulamento na loja, na Avenida Francisco Salles, 256. Tem telefone na Ótica Contato, é o 3721-5043, viu? E agora a Ótica Contato também aceita o pagamento pelo cartão Brasil Card, gente. Olha que sucesso! Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Vamos atualizar as notícias aí do sul de Minas e também do interior de São Paulo. Band Notícias. Vamos atualizar aí todas as notícias do fim de semana, sempre agitado, né? O final de semana no sul de Minas e interior de São Paulo, a gente traz os principais fatos aí que aconteceram na região. E a gente começa falando do interior de São Paulo, porque eu já comentei aqui sobre um incêndio, né? Muito triste que tinha acontecido em São Carlos, em que 2 crianças tinham morrido, a mãe também, e mais uma pessoa, 4 pessoas morreram aí vítimas desse incêndio. Um homem de 38 anos que estava internado após sofrer queimaduras no incêndio em uma casa em São Carlos morreu também no final de semana após não resistir aos ferimentos. Ele era a única das 4 pessoas que estavam na residência que havia sobrevivido. O incêndio aconteceu na terça-feira da semana passada. O Fernando Augusto Queiroz, de 38 anos, ele teve 80% do corpo queimado e ele estava internado na Santa Casa de São Carlos. E ele foi a 4ª vítima do incêndio, né? Uma das pessoas que haviam sido socorridas, a Maria Queiroz, de 66 anos, também teve 70% do corpo queimado, não resistiu a uma cirurgia e também morreu na última semana, na quarta-feira. As crianças e ela, porque morreram aí 2 crianças, um de 4 anos, a Fernanda de 4 anos e o Antoni de 1, eles tinham inalado muita fumaça e morreram no dia do incêndio, né? A senhora e as crianças foram enterradas no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Os bombeiros precisaram quebrar a parede para resgatar as vítimas, mas infelizmente aí as crianças, como eu disse, de 4 e 1 aninho, já tinham inalado muita fumaça e morreram, né? Na terça-feira, o delegado responsável pela investigação, ele falou sobre as investigações. Eles acreditam que tenha sido um problema, né? A perícia técnica fez o levantamento, eles verificaram que tanto a ligação de água como a da energia são clandestinas, não tinham registro, e como o fogo já havia consumido a maior parte da casa, eles não conseguiram levantar se esse incêndio foi criminoso ou se foi provocado, né? Então, realmente muito triste essa família toda aí que morreu nesse incêndio em uma casa de 3 cômodos na cidade de São Carlos. Vamos falar agora aqui da nossa região, porque um mecânico, Guilherme Esteves de Oliveira, de 35 anos, ele foi baleado por um policial militar rodoviário no final de semana, aí no sábado, na BR-459, próxima a Santa Rita do Sapucaí. Ele foi transferido para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas, e vai passar por uma cirurgia para a retirada de fragmentos ósseos da coluna. E segundo informações, né, onde ele foi operado em Santa Rita do Sapucaí, a cirurgia para a retirada da bala que atingiu as costas do motociclista foi realizada com sucesso. Ele estava acordado e o estado de saúde era estável. No entanto, ele precisa passar por uma nova cirurgia. Para a gente entender o que aconteceu, o motociclista ele foi baleado por um policial militar rodoviário após supostamente não respeitar a ordem de parada em uma blitz. Após disparar o tiro, amigos do motociclista que seguiam em uma romaria para Aparecida se revoltaram com a atitude do militar. E aí, né, tem muitas imagens viralizadas que mostram o policial apontando a arma para um outro motociclista do grupo. O autor do disparo é sargento da Polícia Militar, tem 5 anos de atuação, ele foi recolhido e vai ficar à disposição da Justiça. Segundo, né, o major, o motociclista teria jogado o veículo para cima do policial ao ser abordado. Foi dada a ordem de parada para essas motos, onde todos acataram, porém, algum tempo depois, aproveitando de um caminhão que passava, um dos motociclistas evadiu a blitz. E ao tentar abordar o motociclista, jogou a moto para cima do policial militar, que conseguiu se desvencilhar da situação
e efetuou o disparo de arma de fogo em direção à moto, vindo então a atingir a coluna da vítima. Ainda segundo o major, o motociclista não é habilitado e estava com o documento da moto vencido, mas ele afirma que isso não é justificativa para o disparo de arma de fogo, e realmente não é mesmo. Vamos acompanhar aí toda essa movimentação. Estavam indo para uma romaria, né? Principalmente por isso não dá para justificar um disparo numa blitz do nada, não é verdade? Vamos falar também de um outro fato que nós tivemos aqui na região. Uma mulher morreu e 2 homens ficaram feridos em um acidente envolvendo 2 veículos na manhã de ontem no trevo de acesso a Boa Esperança. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os 2 veículos, uma caminhonete e um carro, bateram no trevo da cidade na BR-265. Conforme o Corpo de Bombeiros, os 2 ocupantes do carro ficaram presos nas ferragens e a passageira, de 35 anos, foi socorrida em estado grave com suspeita de politraumatismo, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos aí e morreu. Já o motorista do carro foi socorrido com suspeita de fratura nas 2 pernas. Ele foi levado para o pronto-socorro de Boa Esperança e depois foi transferido para o hospital aí de 3 Pontas. Já o motorista da caminhonete de 19 anos, ele teve alguns ferimentos leves e foi encontrado consciente no local. Foi levado para atendimento no pronto-socorro. Ainda segundo a polícia, os 2 motoristas não apresentavam sinais de embriaguez e as causas aí do acidente serão investigadas. Já o corpo da mulher de 35 anos, né, foi enterrado ontem no final da tarde no cemitério municipal de Boa Esperança. Então, esse triste acidente que aconteceu aqui no sul de Minas também. Falando de um outro caso na cidade de Botelhos, teve um adolescente de 13 anos que o corpo dele foi resgatado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros aí na tarde de sábado, na represa Graminha, no distrito de Palmeiral, em Botelhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino teria se afogado por volta das 3 horas da tarde, quando ele nadava no local com a mãe. Segundo os militares, o corpo do menino foi resgatado a cerca de 30 metros aí da margem, né? Em uma profundidade de 8 metros. O corpo foi resgatado e entregue à funerária. Então, esse garoto aí de 13 anos que morreu esse final de semana, vítima, né, de afogamento. A gente sabe que tá calor, mas quando não dá para conhecer o local, gente, não dá para arriscar, porque a gente tem visto muitas mortes acontecendo aqui na região. Um outro fato que também chamou atenção é em Pouso Alegre, porque teve um homem de 26 anos que foi preso após espancar uma cachorrinha dentro do apartamento dele, de um condomínio lá em Pouso Alegre na noite de sábado. A cachorrinha tinha 7 meses, não resistiu aos ferimentos e morreu, maior judiação. Conforme o boletim, né, da polícia, eles foram chamados pelos vizinhos ao ouvirem os gritos do animal, além de ruídos de pancadaria. Os próprios moradores conseguiram entrar no imóvel e resgataram a cachorrinha, que foi socorrida até uma clínica veterinária. Segundo as testemunhas, a cachorra apresentava sangramentos pela boca, pelo focinho, ouvido e já estava meio desfalecida. Ainda conforme os vizinhos, o autor das agressões aparentava ter feito uso de bebidas alcoólicas ou drogas. Ainda conforme o boletim de ocorrência, os vizinhos do condomínio se revoltaram com os gritos de "prendam o covarde". A polícia só conseguiu prender o autor horas depois, após a chegada da ex-companheira, que atualmente mora em outro endereço. Quando a polícia entrou no apartamento, o homem estava em cima da cama, dizendo que não sabia o que estava acontecendo. Ele foi preso em flagrante. Na casa, a polícia ainda encontrou uma porção e cigarros com odor de maconha. Segundo o relato do síndico, né, o casal já tinha histórico de agressões e o homem teria comprado a cachorrinha para presentear a namorada. Porém, o casal estava brigado e a cachorrinha continuava no apartamento dele. E o cara foi levado para o presídio de Santa Rita do Sapucaí e ele foi preso, né, com base na lei de maus tratos animais, que prevê de 2 a 5 anos de prisão
um ridículo, nada justifica e realmente tem que pagar aí pelo que ele cometeu. O que a cachorro tem a ver com isso, né? Ai, que dó. Mas foram esses os destaques aí que nós tivemos nesse final de semana, viu? No sul de Minas e também no interior de São Paulo, onde você fica super atualizado com as principais informações aqui da região. Vamos finalizar aí o nosso horóscopo. Mas antes, Mal, antes da gente trazer os últimos signos, vamos falar de uma coisa ótima da Casa Madepinos, gente. É a sua própria casa que está te esperando. Você, nesse início de ano, na Madepinos, casas pré-fabricadas. É incrível, é um kit de casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro completo e manual de montagem. Sabe quanto? Por apenas R$ 9.990, menos de R$ 10.000 você tem a sua casa própria. E de brinde você leva uma churrasqueira, viu? A Madepinos tem mais de 100 modelos de casas à sua escolha e divide em parcelas que cabem no seu bolso, viu? Aproveite a promoção com churrasqueira de brinde. Só a Madepinos tem tratamento próprio de autoclave, com preços imbatíveis e entrega em qualquer região aí do Brasil. Acesse o site casamadepinos.com.br ou ligue 041 3608 1313 ou no WhatsApp, que é o 41 3608 1212. Madepinos, os melhores kits pelo melhor preço do Brasil. Galerinha, vamos ver, fechar aquele portal? Vida louca. Sagitário. Sagitarianos, busque estar em contato com um grupo que tem um ritmo equilibrado com suas crenças e ambições. Respeitar a lei do tempo, valorizar as suas qualidades pessoais e saber esperar são as regras do jogo, viu, Sagitariano? Calma. Capricórnio. Capricorniano, a galera do Money. Um ajuntamento de astros em Aquário fala de um novo conceito sobre valor e beleza para você. Despojamento e modernidade estão em alta, influenciando decisões que afetarão os seus ganhos materiais. Então relaxa. Aquário. Aquariano, você está em um processo acelerado de construção e encontro consigo mesmo. Vale mudar a opinião, o cabelo, a cor preferida e o rumo profissional. Porém, respeite as formalidades, tá, aquariano? Não vai dar de louco. Peixes. Peixes, mamãe, seu signo fofo. Nada de ser vítima de escolhas alheias, ok? Dá uma segurada. Tome seu rumo, pegando firme na direção. Comece sendo mais rigoroso ao escolher as suas amizades e também as suas causas. Vou te bloquear agora. Gente, vamos pro intervalo. Já já a gente volta com muito mais pra você. Manhã Show. Band FM. Manhã Show. Band FM. A sua rádio do seu jeito. Vamos voltar, gente? Tem bate-papo nesse programa. Adoro. A Band FM é a sua rádio do seu jeito. Segunda-feira, hoje dia 8 de fevereiro de 2021, estamos de volta. E claro, né, a gente traz todas as informações, tudo que tá bombando nesse mundão de meu Deus. E hoje temos uma convidada muito especial, Isa Previdi. Oi, querida. Ela é mestre, também doutora em filosofia e vem bater um papo com a gente, fazer a gente refletir tanto. Seja bem-vinda, bom dia pra você. Bom dia, muito obrigada, Amanda. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da rádio. Fofa, né, gente? Professora universitária, tá? Então, com certeza, ela vem abrir a nossa mente aí sobre vários temas que estão em discussão, mas também é bom a gente refletir. Aí, a gente fala sobre isso, sobre o ser humano em si, a gente começar a pensar diferente, né? E também a fazer várias análises de como estamos vivendo no mundo, principalmente nesse momento pandêmico, né? Que tá todo mundo desnorteado. O que tá acontecendo com o mundo? Realmente, Amanda, o mundo tá um caos. Nós temos emergências globais acontecendo, emergências ambientais, políticas, sociais, econômicas, e ninguém tá sabendo lidar com isso. E isso num espectro
global, não é só aqui ou ali, né? Então, a pandemia veio e aprofundou cada vez mais todas essas mazelas. Com certeza. Junto com a pandemia, nós tivemos também uma aceleração de alguns processos advindos, por exemplo, da inteligência artificial, tecnologia da informação, biotecnologia. E com isso, todos nós estamos assim, peraí, que mundo é esse? Como eu me coloco nesse mundo? Como lidar? Exatamente. Tá de mais, tá de menos? O que tá acontecendo? E aí, né? Então, e a gente, assim, tem uma pressão gigantesca por conta de redes sociais, internet, inteligência artificial, monitoramento, vigilância. A vigilância nesse período de pandemia só cresceu. E não é só a vigilância dos estados em relação aos indivíduos, mas também a vigilância das redes sociais nos indivíduos. Então, assim, hoje os nossos dados são comercializados. As pessoas vendem as nossas informações. E, ao mesmo tempo, a gente fica ali cada vez mais preso, buscando consumir. Somos consumidores compulsivos, desenfreados e esquecemos a nossa cidadania. Então, todas essas questões nós temos que enfrentar. E nós não temos hoje modelos políticos e econômicos capazes de enfrentar tudo isso. Então, como nós vamos fazer? Como lidar com isso, né? E aí entra esse questionamento, porque todo mundo fala, meu Deus, as pessoas precisam de uma base, né? Um modelo a ser seguido, porque às vezes a gente fica meio perdido. E aí, como lidar? Como lidar? Eu diria que assim, a gente primeiro precisa se comportar como cidadão e não como consumidor. Ou seja, nós precisamos pensar muito, cada vez mais, que nós temos direitos e deveres. E não só direitos. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de um conceito, mas que eu acho que a gente pode trazer assim para a nossa realidade. É um conceito do autor que eu estudei no mestrado e doutorado, que é um autor do século I a.C., e ele usa a palavra em grega oikeios, mas a gente traduz por cuidado. E esse conceito é muito interessante porque ele hoje, se nós analisarmos algumas religiões orientais, alguns comportamentos tribais, e isso aparece. E o que é esse cuidado? Eu não só vou cuidar de mim, da minha família, daqueles que são ao redor ali. Exatamente, mas eu vou estender esse cuidado, eu vou estender esse amor, que muitas vezes também é assim entendido. Eu vou estender esse cuidado a mais pessoas. As pessoas com quem eu vivo, com quem eu convivo. E isso é muito bonito, muito interessante, porque assim, é um amor que começa, que eu vou ter com a minha família, mas que eu vou estender a todos que vivem comigo. E de que forma que isso se manifesta? Sim. O que vai ser útil e bom para mim, vai ser útil e bom para todo mundo. Porque a gente sempre pensa muito na individualidade, né? Eu quero, e eu sempre falo isso, eu quero que fulano seja feliz, mas não mais que eu. A gente sempre quer se colocar acima ou à frente de qualquer coisa, né? Essa individualidade também. Exatamente. E assim, gente, tem espaço para todo mundo. Vamos parar assim da gente se comparar. Vamos parar de olhar a grama do vizinho. Vamos pensar no bem coletivo. No meu bem-estar, sim, mas no bem-estar coletivo. Porque como eu posso estar bem se eu vejo, por exemplo, cenas como nós acompanhamos esse final de semana, a semana passada, do padre Júlio Lancelotti tirando aquelas pedras embaixo dos viadutos de São Paulo que foram instaladas para que moradores de rua não pudessem dormir ali. Então, assim, como eu posso ficar bem se eu vejo tanta, vamos falar o português, claro, tanta desgraça? Sim.
né? E o outro? O outro não é importante? Gente, o outro é muito importante. É ser humano assim como eu. Realmente, gente, para refletir, então ter esse cuidado com o outro, que é a nossa primeira dica desse momento aí de pandemia. Mas ó, tem muito mais bate-papo. Antes eu vou dar mais um recado para você. Vamos falar de 175 anos de história que já passaram por muitas gerações e agora ganha mais um capítulo para escrever a sua história, dessa vez aqui em Poços de Caldas, tá? Mais clientes para ficarem satisfeitos, mais patrimônios para cuidar como filhos, mais empregos sendo gerados. Então Poços ganha essa plataforma de investimento como você nunca viu. Obtenha novas oportunidades, vai ser Safra. E a Ocus Capital Safra Invest está ali na Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, 252 no Jardim dos Estados, e o telefone é o 3114-0209. Hoje com a Isa Previd, ela que é doutora e mestre em filosofia, professora universitária também, e a gente está falando do mundo pós-pandemia, né? Nesse mundo pandêmico aí que estamos vivendo, como que o ser humano vai se colocar no mundo de uma forma diferente. Outra questão, Isa, que a gente sempre traz é que, vamos pensar na tecnologia, no celular, que você disse que acelerou aí muitos processos e muita gente está acompanhando isso, né? E eu falo na escola, é um exemplo muito básico, porque antigamente, vamos pensar a criançada, você chegava, guarda o celular, não pode ter celular na mesa. Criança desconcentrava, né? Os jovens, adolescentes, era proibido o celular dentro da sala de aula. Agora, neste momento, é necessário o celular. Ele é indispensável, o celular, o computador, estar conectado. Essa conexão tecnológica, hoje em dia, não dá para você viver sem ela. E aí, todo mundo perdido, né? Ora é proibido, ora é necessário. Então, eu tenho uma certa resistência, apesar de ser extremamente conectada. E vou explicar por quê. O que mais me assusta num futuro não muito distante, mais ou menos daqui uns 30 anos, é que toda essa tecnologia da informação, toda a inteligência artificial atrelada à biotecnologia, ela vai substituir muito a mão de obra. E nós não vamos ter capacidade de nos atualizarmos. E nós não estamos sabendo como educar as nossas crianças para esse futuro. Então, o que eu diria? Já tem estudos de neurolinguistas que falam que a gente perde muito a nossa capacidade cognitiva por conta das distrações durante o ato da leitura. Então, eu diria, deixe o celular de lado, pegue um bom livro e leia no papel. Escreva com a caneta, com o lápis. Por quê? Porque no nosso cérebro, e aí vem a minha primeira formação, que a minha primeira formação foi em letras, a nossa área da linguagem, ela está intimamente ligada com a nossa área das emoções no nosso cérebro. Então, o que acontece? Quando a gente lê, e lê no papel, de modo concentrado, o que vai acontecer? Se a gente lê uma situação, a gente cria uma situação, por exemplo, não muito agradável num romance. A gente vai criar uma empatia com aquilo. Uma conexão, talvez, ali? Sim, mas de alguma forma a gente vai se colocar no lugar do outro. E vamos conseguir trazer esse sentimento para dentro da gente. Então, de alguma forma, a gente já começa a se humanizar. Então, a linguagem está totalmente conectada com a nossa questão emocional. E a gente precisa cada vez mais lidar com isso. E por isso que eu acho que a gente precisa dar um pé atrás. Em alguns momentos da vida, por exemplo, na hora da leitura. Olha que interessante. Já já a Isa Previd fala muito mais sobre isso com a gente. Vamos para aquele rápido intervalo, já tem muito mais para você. Mas antes, vamos falar da Casa Sertaneja Eletro, porque o dono, o seu Afinho, ele faz questão de negociar ofertas exclusivas e especiais para você, tá? E essa semana o que tem lá?
Tem antena 8 TV Livre HD por R$ 299,90 em 6 vezes sem juros. Também tem balança digital multilaser por R$ 59,90 à vista. E comprar em um lugar que tem o dono é assim, viu? Você consegue descontos diferenciados. É só comprar pelo site casasertaneja.com.br ou pelo delivery. O número é o 3722-2751. Na Casa Sertaneja, ninguém perde negócio. Intervalo, já já a gente volta com muito mais pra você. Manhã Show. Band FM. Nesse mundo de pandemia, pós-pandemia e também sobre a humanidade. Para onde estamos indo? O que está acontecendo aí com o ser humano? Como que a gente está lidando com essas novas formas desse mundo de pandemia, né? Então, você tem alguma dúvida? Você quer participar com a gente? Manda mensagem no 0359-9979-5825. Quem tá aqui mandando bom dia? Ó, o meu grande abraço a todos da clínica, a Rita Protética e a Gabi. Segundou, foco. Ana Cláudia também tá participando aqui com a gente. Bom dia pra você. A galerinha mandando aquele beijo, ó. O Anderson Gonçalves também, Andréa Santos tá mandando bom dia. Muita gente participando. E hoje com a Isa Previde falando, né, desse mundo de pandemia. Isa, falando sobre humanidade, né, também nesse momento que estamos vivendo aí pós-pandemia, como que a gente vai viver diante disso, né, agora? É porque a gente ainda não sabe para que caminhos estamos indo. Ainda bem que temos já aí, né, a vacina chegando, aos poucos volta uma esperança para as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente pode ter muitos desafios, tanto econômico, entre outras questões também que todo mundo começa a refletir, né? E aí, como lidar com tudo isso, o ser humano? Então, primeiramente, reconhecer no outro a humanidade também. Reconhecer que o outro é ser humano, assim como você. E lembra a ideia que eu falei do cuidado? Uhum. Trazer isso para a vida mesmo. Tendo mais cooperação, solidariedade, compaixão, empatia. Cuidar, olha, eu acho que a palavra é cuidado com o outro. E eu também diria que tudo isso tem que ser pensado, obviamente que por esferas maiores, mas vamos começar ali no nosso cotidiano. Vamos ser mais conscientes das nossas atitudes diárias, de como nós estamos lidando com as pessoas, de como nós estamos consumindo, se estamos consumindo de modo exacerbado ou se nosso consumo está mais consciente. Tudo isso vai impactar numa sociedade mais justa, igualitária e também socialmente melhor para todo mundo. Então, eu acho que o começo é esse. Tem um ditado sul-africano que diz assim: como comer um elefante? Um pedaço de cada vez. Então, como nós não temos hoje lideranças globais para nos guiar, grandes nomes, como tivemos em outros tempos, por exemplo, como Gandhi, Mandela, Madre Teresa, assim por diante, vamos fazer nós a nossa parte. Então, vamos começar assim. No nosso cenário micro, na nossa vida cotidiana. Vamos tentar melhorar a vida assim, na nossa casa, na nossa família, para depois, no nosso ambiente de trabalho, para depois expandir isso para toda a sociedade. Com certeza, isso já vai começando a fazer a diferença. Quando a gente fala sobre isso, Isa, muita gente tem muita opinião. Hoje em dia todo mundo quer ter sua opinião. A gente vê nas redes sociais também, né? Principalmente aí com a internet. Todo mundo tem voz para se posicionar, para falar, mas parece que as pessoas não se comunicam. Elas não se ouvem. E a gente vê também essa polaridade devido à política, ou eu gosto de um extremo, ou eu gosto de outro. E uma pessoa não aceita a diferença da outra. A gente traz isso de novo, falando do BBB, por exemplo, que é uma coisa aí do dia a dia, do cotidiano, que está entre os assuntos mais comentados da internet, em que a pessoa fala: eu tô certa, eu defendo uma ideia, e o outro que se lasque.
E aí, né, como a gente trazer essa comunicação não violenta? E eu sempre falei sobre isso, né? A pessoa, a gente pode não concordar, mas eu tenho que respeitar. Mas como que o ser humano começa a entender isso? Porque parece que as pessoas não enxergam, né? Então, Amanda, eu confesso que eu tô muito assustada, apesar de não acompanhar todas as noites, mas o que a gente lê, o que a gente fica sabendo me assustou. Porque, assim, é um discurso de ódio imperando de todos os lados. E exclusões, violência psicológica, agressão verbal, como você disse. As pessoas usam de uma linguagem violenta, elas não conseguem mais fazer uma comunicação não violenta. Elas não dão espaço para o outro, elas não conseguem reconhecer o outro enquanto um ser humano que, exatamente o que você falou, que merece respeito, e vamos dialogar, e vamos conversar. Não tem consenso, não tem nada. É simplesmente discurso de ódio em cima de discurso de ódio, sem diálogo, sem consenso. E como a gente pode fazer para melhorar um pouco isso? Volto novamente à questão da leitura, porque nós estamos perdendo a nossa capacidade crítica. Nós não estamos mais nos formando criticamente. E isso é assustador. Estamos perdendo a nossa capacidade empática e nós estamos perdendo a nossa capacidade de raciocinar de modo lógico. Então, assim, vamos retomar a leitura de boa literatura, de filosofia, textos antropológicos, sociológicos. E isso pode parecer distante demais, mas nunca nós tivemos tanto acesso a tantos livros como hoje. Agora. E quando a gente fala sobre isso, né, retornar à leitura, a gente fala que estamos, principalmente nessa era aí dos 140 caracteres, né, do Twitter, que você quer resumir a sua frase numa vida e que em nada é a sua vida numa frase, na verdade, e você não aprofunda em nada. Como que a gente fala desse aprofundamento, né, Isa? Como trazer, porque muitas vezes falam, capaz que eu vou não levar, é coisa chata. Né? Muita gente já fala assim, a minha vida tá passando, não tenho tempo pra fazer isso. Né? Tudo muito acelerado. E aí? Então, aí é a questão, o que é prioridade pra você? A sua prioridade é consumir ou a sua prioridade é refletir e tomar atitudes conscientes? Se a sua prioridade na vida é refletir e tomar atitudes conscientes, a leitura vai ser importante para você. E outra coisa, quando a gente se forma criticamente, mas se forma mesmo, estuda, porque hoje em dia todo mundo acha que pode falar sobre tudo, mas ninguém se formou criticamente. Nada, né? E formar criticamente não quer dizer que precise fazer uma graduação, mas tem que ter uma bagagem. Uma leitura de base ali. Exatamente. Que seria... Como que a gente pode falar? Tanto em nomes filosóficos, como, não sei, grandes líderes, pessoas que fizeram parte da história do desenvolvimento humano. Exatamente. Então, vamos ler um Rousseau, vamos ler Platão. Tá muito difícil? Vamos ler primeiro uma obra que simplifique esses autores para depois entrar nesses autores. E olha, vou te dizer, leia o jornal, leia as manchetes de um jornal. Isso já ajuda muito. A gente não precisa de imediato ir tão longe, mas ter uma informação base boa já é muito bom. Porque assim, hoje as pessoas elas se informam por redes sociais. E por um profissional que, por exemplo, não teve uma formação de jornalista, de comunicador, que talvez não tenha assim tantas questões éticas para passar aquela informação. Então vamos ter cuidado com aquela informação que a gente consome. E tendo esse cuidado já ajuda muito. Já faz toda a diferença. Exatamente. Com certeza, né, Isa? E aí, né, a gente falando sobre essa base para as pessoas, a gente vê também, e que nós estávamos falando de polaridade, né?
Outra questão é que na prática, às vezes a teoria é linda, mas colocar na prática que é difícil, né? Porque a gente imagina assim, grandes literaturas que a gente já leu, muita gente quer mudar o mundo, mas vamos pensar na política. A hora que você chega lá, você fala, putz, é isso, como que eu vou fazer isso, né? Você não consegue, você pensa em querer mudar uma sociedade, mas você não consegue. Então tem que ser aos poucos. Eu falo aquele passinho de formiguinha, começa a fazer a diferença. Exatamente. Eu acho que a gente precisa hoje bater nessa tecla, porque nós não temos, como eu disse antes, grandes lideranças globais que consigam lidar com as questões políticas, econômicas e sociais. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos cuidar do nosso pequeno universo, que já vai ser alguma coisa. E assim, hoje nós temos estudos que quando a gente muda a maneira como a gente pensa no nosso pequeno universo, automaticamente, e física quanticamente falando, a gente já melhora muito o entorno. Então, vamos aos poucos. Um dia nós vamos chegar lá, mas é um processo. A gente não pode se frustrar no meio desse processo. Esse processo ele tem que ser contínuo. Mas o que eu acredito muito é que se a gente tomar atitudes mais conscientes, já melhora muito, Amanda. Então, assim, é refletir, mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu comprei essa briga na rede social? Por que eu fiquei falando ali, discutindo no Facebook e não ouvi o outro? Então vamos pensar sempre assim nisso, né? O outro também merece ter voz, merece ser ouvido, respeitado. E o que eu acho muito importante é a gente pensar também assim, qual é a nossa vantagem diante de tudo isso? Vai levar a gente a quê, né? A quê? Sim. E aí, né? Aí a galera vem com aquela reflexão e realmente do lado positivo, que vai melhorar a sua vida de alguma forma, né? E assim, uma atitude solidária, uma atitude cooperativa vai te trazer muito mais bem-estar do que uma briga. Então, escolha, né? Escolha. Ó, vamos falar da Troiane Rolamentos, porque eles estão funcionando normalmente, tomando todas as medidas preventivas para melhor te atender. Tem grandes promoções rolando lá na Troiane, viu? São peças originais, peças em geral, pode dividir em 10 vezes. Se você preferir ficar em casa também, tranquilo, eles entregam para você no 3722-1509 ou 3722-3309. Troiane Rolamentos, há 45 anos, fornecendo o melhor para o seu veículo. Vamos para aquele rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais Isa Prevdi, filósofa. A gente pode falar filósofo? Quem é doutor e mestre é filósofo já? Você não enquadraria nisso. Não. Então ela é mestre e doutora em filosofia, tá? Hoje batendo um papo sobre o mundo pós-pandemia, sobre humanidade. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você. Manhã Show. Band FM. Né, pra gente começar a semana com tudo, pensando diferente, querendo mudar a vida. Então hoje estamos com a Isa Prevdi, ela que é doutora e mestre em filosofia, tá aqui batendo um papo com a gente sobre pós-pandemia, humanidade, dando algumas dicas incríveis pra gente, claro, com muito embasamento, né, em toda a história desse mundão de meu Deus. Mas antes da gente continuar esse bate-papo, vou falar pra você da Clinicão. Por quê? Lá na Clinicão eles têm um hospital veterinário que está atendendo 24 horas, seguindo rigorosamente aí as normas e orientações do Ministério da Saúde. Portanto, mesmo neste período de pandemia, você conta com a Clinicão para os atendimentos de emergência a seus queridos pets, viu? E também eles entregam para você medicamentos na sua casa. É só você ligar 3721-3271 e obter aí maiores informações. Clinicão, todos contra o coronavírus. Hoje com a Isa Prevdi aqui, como eu disse, batendo aquele papo com a gente. Agora, Isa, falando nesse mundo, né,
pós-pandemia a gente ainda não sabe o que virá. Mas falando sobre humanos, o humano sempre foi humano, né? Desde que o mundo é mundo, a humanidade é da mesma forma. E a gente pode falar desse desenvolvimento de pessoas que já viveram, que deixaram grandes mensagens, como a gente avalia isso. A palavra, né, seria o quê? Porque é claro que a gente tem que viver, tem que pagar boleto, tem que trabalhar, tem muitas coisas que, né, estão aí no nosso dia a dia. E qual seria a palavra que a gente traz para esse desenvolvimento aí da humanidade? Nesse momento, cooperação. Cooperação. Cooperação entre pessoas e cooperação entre povos. Porque é a única forma que nós temos hoje de sair. Vamos um exemplo muito simples que aconteceu há pouquíssimo tempo. Se a China não mandar a IFA para fazer a vacina, não só para o Brasil, mas para tantos outros países, nós não temos como vacinar ninguém. Então, menos briga, mais cooperação entre povos e pessoas. Por quê? Não vai adiantar a gente se isolar e ficar fechado no nosso mundo e no nosso país e fechar as fronteiras e vai falar assim, não, nós vamos resolver isso aqui. Não. A ciência, ela é feita com base na cooperação. Ela sempre foi feita dessa forma. Ela, hoje em dia, agora bem menos, mas nós vamos para o exterior, professores do exterior vêm para cá como professores visitantes. Para quê? Para cooperar cientificamente. Então, a cooperação num sentido global, entre povos, a cooperação da ciência, que é fundamental, essa produção de ciência, a cooperação entre esses pesquisadores e essa cooperação na produção de conhecimento e a cooperação entre pessoas na nossa esfera micro, para que a gente viva num mundo melhor. Eu acho que hoje essa é a palavra. Olha que sensacional. E quando a gente fala, né, desse mundo tão individual, de novo, vamos falar sobre isso, né? Começando a semana, sempre se eu puder fazer uma coisinha de diferente no meu mundo, porque muita gente fala assim, pra que cooperar se eu posso ferrar com tudo? Mas vamos pensar realmente em ajudar o outro, seja uma palavra, seja uma atitude simples, né? Cuidar ali da questão da sua casa, pra, quem sabe, o vizinho de cima ter uma maior qualidade ali. É uma pequena cooperação, né, Isa? Exatamente. São deveres, assim, deveres muito básicos que a gente vem perdendo. E falando de humanidade, né? É coisa simples. Exato. É um bom dia, um sorriso, um boa tarde, um obrigado, um por favor. Usando palavras, né, básicas que estão perdidas. E ao mesmo tempo pensar na convivência ali da nossa família mesmo, né? É o mínimo. Com certeza. Gente, agora falando de laboratório, olha só, você já conhece o Biolab? Laboratório de análises clínicas? Não? Então você precisa conhecer, porque lá você faz o teste antígeno Covid-19 por R$190 e o resultado sai em 1 hora, tá? Se você não quer sair de casa, a equipe da Biolab vai até sua casa, vai até a sua empresa coletar aí todos os equipamentos, tá? Não só em Poços de Caldas, como na região. Então, sinta-se seguro com a Biolab. Chame a equipe no WhatsApp, aí o número é o 99860-7486, ou vai visitar o laboratório na Avenida Jaçanã Musa dos Santos, 335, no Conjunto Habitacional. Isa, batendo aquele papo com a gente, professora e também mestre e doutora em filosofia. Agora, Isa, nesse caminho aí pós-pandemia, né, e também falando de humanidade, qual o caminho, né? O que a gente poderia deixar de mensagem para as pessoas? A gente tem visto tanto discurso de ódio, de novo, a gente fala em TV aberta, com esse BBB acontecendo, onde as pessoas são muito juízes para apontar o dedo pro outro, falar o que é certo, o que é errado. E aí, né? O que a gente deixa pra galera? Olha, de fato, nós estamos vivendo um caos, mas vamos olhar o que nós podemos fazer. Eu acho que não adianta a gente constatar o caos e cruzar os braços.
é hora de ter atitude. Então, como a gente já tinha dito, o cuidado, vamos expandir esse cuidado. Cooperação, vamos ser solidários, empáticos e compassivos. A empatia, muitas vezes, basta você ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, reconhecer a dor do outro, gente. Isso é tão simples. Mas a gente não vê. Tanto que num programa, né, em cadeia nacional, a gente não viu isso. Pelo contrário, a gente viu ataques. Então, eu acho que, no fim, a gente tem que deixar uma mensagem positiva. E para a gente lidar melhor com o nosso dia a dia, empatia, compaixão, solidariedade, cooperatividade. É isso. É isso, gente. Arrasou, Isa Prévidi. Ela que é mestre, doutora em filosofia. Antes da gente encerrar, de passar as redes sociais pra gente acompanhar aí os pensamentos da Isa, mas também essas reflexões que fazem toda a diferença na nossa vida. Vamos falar de coisa boa, porque a Escola Infantil também, Happy Days, berçário infantil, ensino infantil e fundamental, em 2 unidades no centro aqui da cidade. E você sabe qual que é o maior diferencial da Happy Days, né? É a única escola infantil bilíngue aqui em Poços. Então já imaginou em regar a sementinha pro futuro desde pequenininho? Vai conhecer o espaço, todos os processos de cuidado contra o Covid serão devidamente respeitados. Escola Infantil Bilíngue Happy Days, o melhor pro futuro do seu filho, começa agora! Isa, adorei! Volta mais! Claro. Diz que sim! Uma honra! Onde que o pessoal acha suas redes sociais? Passa tudo aí pra galera. Bom, ultimamente tô mexendo mais no Instagram, Isa_Prévidi, sem acento. Ok. Pode conversar comigo lá, eu busco responder todo mundo sempre. E também falando sobre leitura, né? Vamos deixar a dica aí pra galera ter uma leitura, começar com um pouquinho e assim vai indo, né, gente? 10 minutos por dia, gente. Começa com 10 minutos que isso vai mudar a vida de vocês. Muito obrigada, viu? Adorei. Boa semana pra você. Gente, boa semana, Mal, insuportável. Só o Mal que é meio insuportável. Eu não tenho empatia com ele, sabe? Mas no mais eu tenho, tá? Galerinha, beijo. Muito obrigada pela companhia de sempre. Boa semana. Amanhã a gente tá de volta. Mesmo bate horário, mesmo bate local. Tchau. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.